essa leitura mais uma vez de maneira alternada. Leamos o que nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, teu servo é frágil, falível, pecador e imperfeito. Teu povo aqui reunido é carente da tua instrução. Não for a tua misericórdia sobre nós nesta noite, não teremos condições de aproveitar o que o Senhor deseja nos ensinar. Mas é na tua graça que confiamos, é no teu favor dado a Paulo, dado a cada um de nós, teus filhos, que nos baseamos agora para suplicar a tua assistência mediante teu Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Sê com o teu servo que vai falar, para que o faça com clareza, com fidelidade. Sê com os teus servos que vão ouvir, para que possam também receber a instrução do Senhor com proveito. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, normalmente eu gosto de expor passagens bíblicas. Passagens bíblicas têm a vantagem de ter Deus ditando o rumo da conversa. Toda vez que a gente vai até a Bíblia para buscar um assunto, a gente tende a selecionar materiais e a participar ativamente no processo de construção do discurso. Então é sempre mais seguro ir até o texto e deixar Deus falar. Mas às vezes nós encontramos assuntos importantes que precisam ser tratados e que não foram abordados na Escritura numa passagem específica. E então nós podemos sim nos aproveitar com temor, com vigilância, com estudo diligente de temas. É aquilo que a gente chama, portanto, de sermão temático. Eu ia fazer um quiz aqui para vocês, mas o presbítero Davi facilitou demais a vida de vocês. Ele já respondeu as perguntas. Eu fiquei feliz, porque pelo menos eu sabia que já estava respondendo tudo certinho. Você notou? Deus falou não para um monte de gente. E por que eu fiquei, propenso a compartilhar esse texto com você? Fim de ano, bate aquela análise da vida, chega o cunhado de carro novo e o seu é o mesmo. Chega a prima que passou no vestibular, mas a sua filha não passou. Chega a comparação inevitável que todos nós fazemos. Retrospectiva 2023. Seus planos deram certo? Diz o ditado que quando o homem faz planos, Deus ri. Deus falou um monte de não para você e para mim esse ano, não foi? É assim a vida. As coisas não são como planejadas, as coisas não são como desejadas, e muitas vezes a gente se pega nesse final de ano assim meio deprê, meio nostálgico. Por que não foi assim? Claro que tem coisa que depende da gente, irmão. Tem coisa que, se não aconteceu com você, pura falta de vergonha na cara sua. Vai tomar um jeito nessa vida. Vai trabalhar, vai se esforçar, vai fazer o que te cabe. Mas tem coisa que não depende da gente. E aí, então, a gente ora e pede a Deus que faça. E muitas vezes Deus responde, não. E isso é um assunto bastante sensível, sabe? Porque não é uma palavra assim, dura, não é verdade? Eu tenho percebido, vindo de São Paulo, que lá o povo não gosta muito de falar não, mas aqui parece que o povo gosta menos ainda. Quando entra na hora da confrontação, na hora de dizer não, não pode, é um assunto delicado. Quer ver os exemplos? Tem um adolescente fazendo bagunça lá no fundo.
Aí o diácono precisa ir até lá e falar para ele parar de fazer bagunça no culto. Você gostaria de estar na pele do diácono? Tem aquela irmã que veio com aquela saia curtinha na igreja. Não dá para sentar no banco da frente de jeito nenhum. Tem que ir alguém falar para ela que aquela não é uma roupa de vir na igreja. Você gostaria de ser a pessoa? Você se voluntaria para isso? Deixa eu quero falar para ela. É assim que você se sente? Não. Tem certas coisas que a gente não gosta de fazer e uma delas é falar não. Tem pessoas, inclusive, que têm muitos problemas por não saber dizer não. Tem uma vontade tão grande de agradar a todo mundo, um desejo de ser aprovado, e aí então, tudo que pede para aquela pessoa, ela não é capaz de negar e dizer, não dá, estou ocupado, estou sobrecarregado. E aí a pessoa se estrupia completamente, porque não sabe dizer não. O não é difícil, gente, mas o não é necessário, o não é importante. E aí então a gente precisa lembrar disso. Eu teria evitado tantos problemas na minha vida se eu tivesse aprendido a dizer não um pouco mais cedo. Será que você também não olha para trás e diz assim, eu devia ter falado não para isso, não é? Mas ainda fica aquele gosto amargo na boca de quem fala não, ou aquele sentimento dolorido quando falaram não para você. Então, a gente precisa pensar um pouco nos nãos que a gente fala, mas esse não é o assunto de hoje. A gente precisa pensar um pouco nos nãos que Deus fala para a gente. Porque o não de Deus é um não de extremo amor. Aliás, as pessoas que mais me amam e mais me amaram na vida foram as que mais falaram não para mim. Não vai sair de casa meia-noite, está pensando o quê? Só porque fez 18? Está achando que é o quê? Não vai sair com aquele rapaz lá. Não vai tomar só refrigerante, agora é hora de água. Essas coisas são importantes. E você já deve ter ouvido, inclusive, uma mensagem que dizia que atrás de todo filho bem-sucedido tem um pai e uma mãe que falaram não. Filho feliz tem pai e mãe chato, que fala não o tempo todo e coloca o filho numa trilha que pode não ser das mais agradáveis ou daquelas que ele queria seguir, mas é a trilha do bem, do sucesso, da virtude. E então nós precisamos refletir um pouco sobre Deus dizendo não aos seus filhos. Eu recebi alguns nãos muito importantes na minha vida. Eu achei que eu ia ser piloto de avião de caça. Deus falou não. Aí depois eu falei, tá bom Deus, advogado. Ele falou não. Músico, ele falou não. E aí eu estou aqui, feliz da vida, feliz, realizado, olhando. E se você me perguntar se você trocaria, eu estou no grupo dos Condores de Fogo, coronéis aviadores da Força Aérea Brasileira, da turma de 1990 da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Alguns deles estão lá em Israel, fazendo o transporte dos brasileiros de volta para cá. Adidos militares em Milão, em outros lugares do mundo, são da minha turma, em Londres. São pessoas que eu conheço e com quem eu estudei 3 anos. De vez em quando, eu não vou negar para você, dá uma vontadinha, sim, de passar uns 3 anos em Londres, tranquilo, vivendo, às custas da verba de diária, da Força Aérea. Mas se você me perguntasse no momento que eu estivesse bem firme, bem tranquilo, eu não hesitaria em te dizer, não, meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui. Isso é importante para nós. Então, a primeira coisa que eu gostaria de discutir com você aqui é por quê? Por que Deus fala não para nós? Você já parou para pensar por que Deus te fala não? Um não muito clássico é aquele quando a gente vê a tomada, né? Você tinha um encantamento com tomadas quando era pequenininho? Eu achava a cor da tomada, que é aquela cor meio amarela, meio brilhante, meio verde, sabe? Das tomadas antigas. Hoje em dia já não é mais assim. Mas eu achava aquela cor magnética. E aqueles 2 furinhos estavam pedindo para você colocar o dedo pequenininho lá dentro, né? E a minha mãe falava, não. E depois eu vi falando isso com a minha irmã e depois com os meus filhos. Por quê? Não. Bom, é um não para te proteger. Deus fala não para você para te proteger.
Deus fala não para Adão e Eva, dizendo assim: não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. E era verdade isso. E a serpente aparece justamente para questionar o não de Deus, para dizer que, na verdade, Deus não estava preocupado em proteger o primeiro casal, e sim em privá-los de experiências grandiosas, de coisas maiores que eles só teriam acesso caso recusassem a negativa de Deus. E a gente sabe que não é assim. Você reparou na leitura dos mandamentos aqui em Êxodo capítulo 20 que vários deles começam com a expressão não. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. E quando nós pensamos a respeito disso, você conhece uma pessoa verdadeiramente feliz com uma vida desregrada? Você conhece alguém que faz tudo o que quer, que não tem limite, que não tem regra, que não segue mandamentos, não tem uma ética e que é feliz? E a resposta é claro que não. Porque os limites nos protegem. Então, quando Deus nos diz não, Ele está profundamente preocupado em nos proteger. Mas também Deus está preocupado em nos ensinar, em nos aperfeiçoar. E talvez aqui para mim esta segunda colocação seja uma das mais profundas, porque Deus falou não para o seu Filho Jesus. Jesus está no jardim do Getsemane experimentando profunda agonia. Quem aqui já ficou com o filho sofrendo, olhando para o filho e quase sentiu vontade de orar para Deus, dizendo assim: Deus, passa essa dor para mim para deixar ele em paz? Não é assim que a gente se sente? Vê o bichinho sofrendo ali e não pode fazer nada. E Deus estava vendo o seu filho Jesus no jardim da prensa das oliveiras. Getsemane quer dizer isso, lugar de prensar azeitonas. É onde você espreme a azeitona para fazer azeite. E é sugestivo o lugar, porque Jesus foi para lá para ser espremido antes da cruz. Não espremido fisicamente, mas espremido espiritualmente, emocionalmente. Ele está numa agonia de alma de tal ordem que ele transpira sangue. Uma experiência rara, poucas vezes documentada na história da ciência, mas perfeitamente possível e plausível, para nos dar uma ideia da agonia de Deus o Filho. E Deus o Filho faz uma oração que é tocante. Pai. Quando chama de pai já faz um apelo, não é? Se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E a resposta de Deus, o nosso Deus amoroso, para esse filho perfeito, em profunda agonia, foi não. Não. E qual era o motivo da negação de Deus? Bom, o motivo é múltiplo. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não seríamos salvos. E esse é um problema. O primeiro não vindo lá do Éden, o não de Deus para proteger Adão e sua esposa, não foi seguido. E agora Deus é que se encarrega de consertar aquilo que foi estragado. E então, um segundo homem sem pecado, um segundo Adão, o nosso Senhor Jesus Cristo, vem para obedecer naquilo que o primeiro Adão não obedeceu. O primeiro Adão estava num jardim paradisíaco. Era só não comer de uma única árvore para não morrer. O segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, perfeito, sem pecado, estava agora num jardim de prensa, espiritualmente triturado. E agora tinha que entregar a sua vida em prol de pecadores. Adão no paraíso, Jesus prensado. Adão em perfeição, tendo milhares de opções, evitando apenas uma árvore para não morrer. Jesus só tem uma opção para obedecer: morrer. Adão tem sua relação com Deus resumida assim: obedeça ou morra. Mas a relação de Jesus com Deus é obedeça e morra. E agora Jesus morre para a nossa salvação. Mas o texto de Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9, que eu gostaria que você abrisse comigo para que pudéssemos ler agora. Hebreus, capítulo 5, versículos 8 e 9, fala algo ainda mais profundo em relação a isso que está acontecendo ali no jardim do Getsemane. Hebreus, capítulo 5, versos 8 e 9. Eu vou ler a partir do 7.
ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Esse texto costuma suscitar algumas dúvidas para algumas pessoas. Como é que Jesus foi ouvido, se Deus falou não? Mas a questão é, Jesus suplica a quem o pode livrar da morte. É a expressão usada pelo autor sagrado aqui. E de fato Deus o ouviu, não do jeito que ele queria. Deus o ressuscitou e o livrou da morte, mediante a ressurreição. Mas a outra dúvida que vem aqui é, como Jesus pode ser aperfeiçoado? Ele não é perfeito. Algo que é perfeito pode ficar ainda melhor. Se pode melhorar, então não é perfeito. A definição de perfeito é, não tem jeito de melhorar, se melhorar estraga. Mas como Jesus está sendo aperfeiçoado aqui? E a resposta é, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas enquanto Deus encarnado, enquanto Deus feito homem, para ser o mediador da relação, da aliança entre Deus e o homem, ele precisa, como homem, obedecer e sofrer, para poder reestabelecer a relação dos homens escolhidos por Deus para com Deus. Então faltava ainda aquele Deus homem que nos representa e nos liga ao Deus Todo-Poderoso, a obediência debaixo de circunstâncias difíceis, para resolver aquilo que o primeiro Adão deixou mal resolvido. Então, quando Jesus obedece e aceita o não de seu pai, e se conforma com os limites que o pai lhe dá, e aceita o destino que o pai lhe confere, Jesus se torna agora alguém que faz tudo o que Adão não fez. E ele se aperfeiçoa no sentido de completar a missão que tinha, para entregar-se à morte, para então se tornar o nosso Salvador. Ele cresce no cumprimento da sua missão de Salvador e de mediador. Ele é aperfeiçoado porque mais uma etapa da sua obra, do seu ministério, é cumprida aqui. Então Deus diz não a Jesus, porque o não de Deus visava aperfeiçoar a pessoa do nosso mediador, Deus homem, como aquele que nos representa diante de Deus. Assim também Deus fala não para mim e para você, para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente se torne melhor. Bom, Deus fala não para nós, para nos proteger. Deus nos diz não para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. Deus nos diz não para nos manter dependentes dEle. E essa foi a leitura que nós fizemos em relação à oração de Paulo. Paulo estava escrevendo a carta à igreja de Corinto, uma igreja problemática. Uma igreja que desafiou de diversas formas e por muito tempo a autoridade do apóstolo Paulo. Alguns homens maus apareceram lá trazendo cartas de recomendação e dizendo que por causa daqueles documentos que eles possuíam, eles eram apóstolos de uma qualidade superior à qualidade de Paulo. E Paulo então precisa falar com a igreja de Corinto dizendo assim, sabe qual é a minha carta de recomendação? São vocês, as pessoas que ouviram do evangelho através do meu ministério. E Paulo agora precisa mostrar que os homens que estavam indo até Corinto com aquelas cartas, na verdade eram falsos mestres, pessoas interessadas em se aproveitar do rebanho, enquanto Paulo estava preocupado com o bem daqueles irmãos. E é por isso que nessa conversa, Paulo começa a se defender e a falar das suas prerrogativas apostólicas, do seu currículo. E ele percebe que está falando bastante a respeito de si. Ele chega a dizer até que foi arrebatado ao terceiro céu, coisa que ele não tinha contado antes em lugar nenhum. Você não vê Paulo discursando sobre isso no livro dos Atos dos Apóstolos, ou escrevendo isso em qualquer outra carta, apenas aqui. E por quê? Porque todo mundo estava cutucando Paulo e dizendo, você não é um apóstolo tão bom quanto os outros. Paulo precisou falar a respeito disso. Mas quando ele começa a contar a respeito de todas essas experiências extraordinárias que ele teve, ele lembra que Deus se encarregou de manter o pé dele no chão. E ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que Deus me fez.
Ele me colocou um espinho na carne, para me lembrar que eu sou pecador, que eu dependo dele. A gente não sabe o que é. Tem muitas especulações sobre isso. Tem gente que brinca que era sogra, mas aí não sabe nem se ele era casado. Eu acho que não está certa essa história não, né, dona Rosária? Eu acho que isso aí não é mentira, né? Mas tem outros que dizem que é uma possível cegueira ou um problema de visão. Isso temos alguma documentação, sim. Há cartas em que Paulo diz: olha com que grandes letras eu escrevo para vocês, sugerindo um problema nos olhos. Outra, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: quando eu passei aí a primeira vez, se vocês pudessem, vocês tinham arrancado os olhos para me dar. Bom, isso sugere que ele possivelmente tinha um problema nos olhos. Mas parece pouco. Depois de você contar que você subiu até o terceiro céu, depois que você vê isso, qualquer outra visão aqui da terra já não faz tanta diferença, não. A gente não sabe. Mas o fato é que Deus se encarregou de dizer: Paulo, eu não vou te dar tudo. Eu não vou te dar tudo porque eu quero você pé no chão, Paulo. Algumas pessoas já ilustraram isso dizendo, metaforicamente, figuradamente, através de uma ilustração, que quando Deus estava fazendo lá a receita para misturar o barro ali, para fazer Adão, que ele pegou e falou assim: vou colocar inteligência, e colocou um pouco. Agora vou colocar esperteza, colocou coragem e a virtude, e foi misturando os ingredientes. E aí então, quando ele foi colocar o sossego, que ele colocou só um pouquinho, e que os anjos estavam olhando e falando assim: mas Deus, o Senhor só vai colocar isso? Ele falou: porque se eu deixar ele sossegado, ele vai embora para longe e não volta. Eu quero ele perto de mim o tempo todo. Você já pensou que o não de Deus é assim? Que muitas vezes as coisas não vieram e o não de Deus não veio, porque quando você encontra o que você queria, você diz: Deus, agora obrigado, pode deixar, porque daqui para frente eu me viro sozinho. E Deus quer manter você dependente dele, perto dele. O pai que dá tudo para o filho de uma vez, como fez o pai do filho pródigo, faz o filho dizer: pai, obrigado, agora eu não quero mais. Mas o pai sábio não reparte a herança antes da hora e mantém o filho ligado a ele. E Deus muitas vezes vai fazer isso, vai dizer não para nós, para nos manter dependentes dele. Deus nos diz não para nos proteger. Deus nos diz não para nos aperfeiçoar. Deus nos diz não para nos manter dependentes dele, para que não nos ensoberbeçamos. Mas existe um outro não aqui que é difícil de ouvir, porque esse tem o fundamento em Deus e não em nós. Enquanto a gente ouve que o não é melhor para nós, a gente vai: tudo bem, vai fazer o quê, né? É para eu aprender. Deus disse não para eu ficar melhor. Ah, tá bom, é difícil, mas eu vou sair ganhando. Deus disse não porque Ele quer me proteger e tal. Mas e quando Deus diz não para ser glorificado? Esse é um não mais difícil de engolir, não é? Deus chama Paulo para o ministério e manda Ananias ir até a casa onde Paulo estava em Damasco, orar por Paulo para que as escamas dos seus olhos caíssem. E aí então Deus fala para Ananias assim: vai, pode ir. Mas Ananias fala: Deus, o senhor conhece o homem? Esse cara está matando todo cristão aí, é ele mesmo, o senhor quer que eu vá? E Deus fala assim: vai lá, porque eu vou mostrar para esse camarada o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele é um vaso escolhido, ele vai sofrer para a minha glória. E as coisas que Deus disse a Paulo por ocasião da oração, quanto ao seu espinho na carne, que Paulo comenta em 2 Coríntios, é quando Deus diz assim: Paulo, não vou tirar o espinho, porque a minha graça te basta. Esse é um não profundo. Paulo, você vai viver ilustrando para todas as pessoas ao redor que o que faz a vida valer a pena não são todas as respostas e os confortos e as tranquilidades que eu te dou. A minha graça é melhor que a vida. Foi o que a gente cantou, não foi? A minha graça te basta. Você já conseguiu imaginar uma situação em que alguém vem aqui e diz assim: Deus é bom, irmãos, Deus é bom. Fiz um check-up essa semana, estou com 100% da capacidade cardíaca, eu não tenho problema de saúde nenhum, o meu saldo bancário está ótimo, a minha família não tem uma briga, quitei agora a minha terceira casa no condomínio em Caldas Novas e tal. Deus é maravilhoso, Deus é um pai de amor. Olha como é boa a vida com Deus. E aí essa pessoa termina de dar o testemunho e aparece o outro dizendo assim: eu estou cego, eu não consigo andar,
Eu estou com câncer e com uma quimioterapia com dores terríveis. Os meus recursos estão acabando. Meu cônjuge me largou porque não aguentou o trabalho de ter que cuidar de mim. A minha família foi embora porque tem medo de eu ser um peso. Mas Deus é bom. E Deus é suficiente. E Deus me basta. Em qual das duas situações, meus queridos, Deus foi mais glorificado e a sua virtude foi mais exibida ao mundo? É óbvio que na segunda. E muitas vezes Deus está chamando a mim e a você para que proclamemos a sua glória e a sua virtude, para que mostremos ao mundo quanto Deus é bom, quando Ele fala não. Porque o mundo vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: ah, você está falando isso sobre Deus, mas crer no seu Deus desse jeito aí é fácil. Mas quando alguém testemunha do jeito de Jó, o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, isso chama atenção. Deus é glorificado aí. E quando Deus é glorificado através de nós, Ele está nos dando uma oportunidade tremenda de sermos um holofote apontando para aquele de onde todas as delícias procedem. Que privilégio é esse? Você já parou para pensar que esse é o maior privilégio que você pode ter na sua vida, de apontar para Deus e para as delícias que existem em Deus? Você sabe quem foi a pessoa de quem falou assim: ó, não tem ninguém maior do que esse camarada aí? Quem foi a pessoa de quem Jesus disse isso? João Batista. E por que João Batista era o maior de todos os profetas? E a resposta é: porque ninguém apontou para Jesus com mais clareza do que João Batista. Isaías disse que Jesus seria o Emanuel, Deus conosco, que ele ia nascer de uma virgem, mas isso ainda era meio vago. Miqueias disse que ele ia nascer em Belém, ok. Moisés disse que Jesus ia ser semelhante a ele, ok. Mas João Batista chegou e falou assim: é esse aqui, ó. Ninguém foi maior do que João. A glória da vida de João estava em apontar para Jesus. Só que depois de ter falado isso, Jesus disse assim: mas o menor no reino dos céus ainda é maior do que o João Batista. Aí você fala assim: como? É porque Jesus está dizendo: o reino dos céus chegou. E agora João Batista está encarcerado e logo será decapitado. João Batista não verá a crucificação. João Batista não verá a ressurreição. João Batista não verá o envio do Espírito Santo. João Batista não verá o avanço da igreja. E você e eu, quando apontamos para Jesus dizendo: é o Cordeiro de Deus que foi apontado por João Batista, mas que morreu crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, voltará para julgar os vivos e os mortos, eu e você estamos sendo aos olhos de Jesus Cristo maiores do que João Batista. Não é essa a glória que a gente quer para a nossa vida? E como vamos apontar para Deus com mais clareza do que quando Ele é o nosso tesouro? E para outras coisas, às vezes até mesmo lícitas, Deus nos diz não. Como disse não a João Batista, que morreu decapitado. Como disse não ao seu filho, que morreu crucificado. Esses foram os que mais apontaram para os méritos do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Portanto, Deus nos diz não para nos proteger. Deus nos diz não para nos aperfeiçoar. Deus nos diz não para nos manter dependentes dEle. Deus nos diz não para ser glorificado. E por último, Deus nos diz não para ser temido. A gente esquece um pouco disso porque a palavra temor está meio fora de moda. Passe o dedo lá no seu Instagram e você vai encontrar quilos de pessoas falando sobre como cuidar de filhos sem traumatizá-los. A minha mãe veio isso aí dar risada. Ela falou: eu criei foi para ser traumatizado mesmo. Eu criei foi para ter trauma de desobediência e fazer o que é certo. Minha mãe fazia curso de arremesso de chinelo, que o chinelo fazia curva. Pegava a gente atrás do muro. E não tinha problema não. E aí o que acontecia? O temor salvou muitos. Quantas vezes eu olhei e falei assim: peraí, aconteceu comigo uma vez, uma Kombi parou no caminho, eu voltava da escola, e um camarada me pediu uma informação de rua. Onde que é a rua tal? E eu falei: é ali. Ele falou: você não quer ir com a gente para levar a gente lá? Eu virei as costas e
Por quê? Porque minha mãe colocou medo em mim. E o medo me salvou. E o medo não foi ruim, nem traumático, não. O medo foi necessário. Você já pensou nisso? Quando Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não é aquele temor de pavor, o que é que Deus vai fazer comigo? Deus já puniu Cristo por conta dos meus pecados, mas eu preciso ter medo com o que Deus pode fazer para me disciplinar, como Deus pode me aperfeiçoar, fazendo-me inclusive lidar com as consequências dos meus atos. É para ter medo, sim. Deus não é o seu amiguinho que você chama de qualquer jeito, que você trata com qualquer liberdade, não. Ele é o Rei dos reis, o soberano sobre toda a terra. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é fogo consumidor, e é assim que ele se apresenta na Bíblia. E ele falou não para alguns, inclusive para a gente aprender a ter medo. E dentre todos os exemplos de não para a gente aprender a ter medo de Deus, um dos mais fortes é Deus falando não com Moisés. E eu queria ler esse texto também com você. Está lá em Deuteronômio capítulo 3. Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 29. O que aconteceu? Enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto rumo a Canaã, não tinha água para tomar. E então Moisés recebeu uma ordem de Deus: você vai ferir a rocha com a vara. Aquilo era extremamente simbólico, porque quem não bebe água no deserto morre. E Jesus fala que se alguém tem sede é preciso vir a Ele para beber, e que a pessoa vai ficar tão saciada que do seu próprio interior fluirão rios de água viva. E Paulo então explica para nós, lá em 1 Coríntios capítulo 10, que os antepassados israelitas bebiam de uma pedra espiritual que os seguia no deserto. Não é como se os israelitas estivessem andando e atrás vinha uma pedra, sabe, dando uns pulinhos assim, não é isso. A pedra que os seguia todos os lugares por onde eles paravam havia uma pedra, e uma pedra que fazia a água brotar. E Paulo diz: aquela pedra era Cristo. E Cristo foi ferido uma única vez pelos nossos pecados. Há um símbolo ali que Moisés é obrigado a entender, não completamente, mas a entender o suficiente para respeitar. Você vai ferir a rocha com o teu bordão uma vez e ela vai produzir água, mas depois disso você só vai falar com ela. É por isso que é tão importante para nós dizer que Jesus foi crucificado uma única vez. E quando agora nós comemos o pão e bebemos o cálice, nós não estamos de novo repetindo o seu sacrifício. Algo que acontece, conforme o catecismo da Igreja Católica, na missa romana. Porque o corpo de Cristo está, segundo o entendimento católico, na hóstia. E o padre é um sacerdote que repete de maneira incruenta, sem derramamento de sangue, o sacrifício de Cristo. Nós vimos isso na nossa aula da exposição sobre a doutrina da ceia na confissão de fé. Não, nós não cremos nisso. Jesus foi ferido uma única vez, e depois disso nós agora o invocamos em oração. Moisés não teve paciência para isso, e quando o povo de Israel estava falando: cadê a água, cadê a água? Ele foi lá e feriu a rocha uma segunda vez. A água saiu, mas Deus falou: Moisés, você me desonrou, e agora você não vai entrar na terra prometida. Você já leu isso e ficou com dó de Moisés? Confessa. Fala: Deus, pobre homem, 120 anos de idade, senhorzinho, ficou no deserto aí 40 anos aguentando esse povo, e agora por causa disso o senhor vai engrossar o discurso com Moisés desse tanto? A questão é: Moisés desonrou o Senhor. E olha o que Deus vai falar aqui em Deuteronômio capítulo 3, a partir do verso 23. Também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Por que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa, e não me ouviu, antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Chega, Moisés, não adianta pedir, não vai rolar. Deu. Eu quero ser temido, eu quero ser respeitado.
Quando Deus fala não, de muitas e muitas maneiras, Ele está pensando em nós e na sua própria glória, que também nos beneficia. Deus nos diz não para nos proteger, como queria proteger Adão e Eva, para nos ensinar e aperfeiçoar, como fez para aperfeiçoar o seu Filho Jesus como nosso mediador, ao lhe negar que Ele fosse poupado daquele cálice de morrer na cruz por nós. Deus nos diz não para nos manter dependentes dEle, como falou com Paulo, dizendo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus nos diz não para ser glorificado, quando Paulo, apesar de ter o seu pedido negado, ainda segue glorificando a Deus. Deus diz não a nós para ser temido. Se assim é, como é que eu e você devemos reagir quando Deus estiver nos dizendo não? Qual deve ser a nossa atitude? Bom, antes de mais nada, a gente precisa ter certeza se Deus está falando não mesmo. Porque às vezes Deus só está falando, espera um pouco. Para ter certeza de que o não é não, ou é uma situação pontual, né? Onde, será que eu posso pegar o ônibus das 7? E aí não, o ônibus das 7 já passou. Então eu sei que o não é não. Mas será que um dia eu vou conseguir fazer uma viagem a Pirinópolis? Enquanto eu tiver idade para isso, o não pode ser apenas um espere. Então, aguarde um pouco mais. Quem te garante que o não de Deus não é um espere? Pode ser que você entenda os motivos de Deus mais tarde, nesta vida, ou pode ser que você só os entenda na eternidade. Não é curioso isso? Tem alguns nãos de Deus que a gente pode morrer sem saber a resposta. E ainda assim são nãos bondosos. Não há nada que indique no relato do livro de Jó que Deus em algum momento contou para Jó o que tinha acontecido lá no céu para que Deus autorizasse Satanás a perturbar Jó daquela maneira. Você lembra da história? Todos os anjos estão diante de Deus e Deus chama Satanás e fala: olha, viu Jó ali? Jó estava quieto, gente, o diabo não tinha nem reparado nele. E Deus chama o diabo e fala: tá vendo? E aí o diabo provoca Deus e Deus autoriza, não é? Que Jó seja ferido, que os seus filhos sejam mortos, que os seus bens sejam roubados, mas nada, em momento algum, sugere que alguém chegou para Jó e falou: calma, Jó, olha lá, ó, câmera escondida, você passou no teste de fidelidade, parabéns. Nada sugere isso. Bom, o texto nos diz que Deus devolveu a Jó filhos, Deus devolveu a ele propriedade, que ele viveu ainda muitos anos, mas o texto não diz que Deus contou para ele o que foi que tinha acontecido. Deus contou para nós, mas para ele nós não sabemos, e é provável, bem possível, que não. Quantas coisas será que a gente vai agradecer a Deus pelo não? Eu não tenho certeza, eu quero lembrar bem isso, mas teve um avião que lá no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que não conseguiu pousar no comprimento da pista e caiu do outro lado da avenida, 23 de maio. Hoje tem um memorial no lugar em que o avião caiu. Eu tenho quase certeza que uma irmã da primeira igreja, que está sempre aqui conosco, perdeu aquele voo. Você consegue imaginar situações assim? Você perde o voo e fala: Deus, mas por quê? 1h30 depois você fica sabendo a resposta. Você fala: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu um não enorme. Deixe-me contar um negócio para você. Nem todos os nãos de Deus vão ser tão imediatos e tão dramáticos como este. Mas se Deus resolver lá na glória nos revelar a razão de seus nãos, pode ser que lá a gente já esteja tão aperfeiçoado que a gente diz: Deus, nem precisa, eu sei que o Senhor fez um excelente trabalho, eu confio, não precisa nem me contar, eu tenho certeza que o Senhor mandou muito bem. Mas se por alguma razão lá na glória nós ficarmos sabendo, eu posso lhe garantir, você vai agradecer a Deus por cada não da vida que você teve, por cada vez que você queria muito uma coisa, mas Deus te falou não. Então espere, mas espere com o coração grato, espere com o coração confiante. Se for o melhor para você, Deus vai te dar. Mas se Ele não te deu, é porque não é o melhor para você. É porque os planos dele são melhores do que os teus. É porque Deus está enxergando muito mais do que você.
Portanto, aceite e obedeça. Paulo fez isso. Aceite. Conforme-se. Contente-se. É um negócio difícil isso, né? As pessoas costumam reparar em mim e dizer que o meu rosto é muito comunicativo. Eu tenho problemas com isso, porque meu pai tinha olhos azuis muito claros e eu tenho um negócio chamado fotofobia. Luz forte me faz ficar assim. E eu já tenho a sobrancelha emendada, né? Monocelha, que se eu não tiro os cabelinhos aqui e ainda faço assim, todo mundo fala, pastor tá bravo. Tô de boa, tá tranquilo, mas a pessoa olha na minha cara e pensa que eu tô bravo. Isso já não me ajuda. Mas não me ajuda principalmente o fato de que quando alguma coisa assim pegou mesmo, a boca eu seguro, mas a cara eu não garanto. Você conhece alguém assim? Eu fico quieto, eu não falo nada, eu reajo bem, mas o semblante ele me entrega. Bom, a gente às vezes está aceitando com a boca que não falou nada, mas a cara está entregando que lá por dentro não gostou muito, não é? Esse é o segredo, é a dificuldade que nós temos em nos contentarmos com os nãos de Deus. Às vezes a gente fala, ou às vezes a gente não fala, às vezes a gente segura a boca, mas como é que está o coração? Será que o teu semblante te entregaria dizendo assim, você está dizendo que tudo bem para esse não de Deus, mas lá no fundo, você ainda não engoliu essa direito, não? Bom, vai te ajudar saber que Deus quer te proteger, que Ele quer te aperfeiçoar, que Ele quer mostrar a glória dEle na sua vida, que Ele quer te ajudar a ter medo daquilo que pode te fazer mal, ter medo dEle inclusive, e que todos esses motivos são amorosos, e que o não de Deus, portanto, deve ser algo que você e eu precisamos aceitar e obedecer. Temer e glorificar a Deus é outra questão importante. É muito sério aquele versículo de Isaías que diz assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Pensamentos para o bem, não para o mal. E os meus pensamentos são mais altos que os seus. Eu não consigo falar disso sem lembrar de algumas coisas de filho, né? E o Davi é mais falador. Alguém esses dias me disse assim, é bom falar que os dois não estão aqui, né? E provavelmente estão na igreja lá, não estão ouvindo a transmissão. Pastor, você dá muito exemplo do Davi. É porque o Davi fala muito mais do que a Carolina. E o Davi queria, quando eu morava no Jaó, que eu andasse de moto em cima do lago, de tudo quanto era jeito. Pai, vamos andar de moto em cima do lago? Eu falei, não dá, filho. Ele ficou frustradíssimo, mas imagina se eu atendo esse pedido. Mas a Carolina teve um outro pedido que é mais dramático. Carolina sempre foi aquele palitinho que você conhece, né? E elástica. Carolina era capaz de dobrar para trás assim e enfiar a cabeça no meio dos pés. Até pouco tempo atrás. E ela porque queria fazer aula de ginástica olímpica. E ela foi para a escola, estudava no Mackenzie. Aliás, eu estou com a Bíblia do Mackenzie aqui, ó. Estudava no Mackenzie lá em São Paulo. E tinha aula de ginástica olímpica. As professoras amavam a Carolina. E tudo quanto é lugar que ela ia, ela achava um espaço desse tamanho aqui, ela já dava o triplo mortal, carpado, não sei das quantas, e ficava de cabeça para baixo e tudo mais. Amava a ginástica. Aí a professora chegou e falou para mim, para a Priscila assim, essa menina tem futuro, ela pode disputar as Olimpíadas. O Palmeiras quer contratar ela para ir para o clube de ginástica olímpica. O olho da bichinha brilhou. Aí eu e a Priscila olhamos e falamos, nós vamos conversar sobre isso. Mas aí nós começamos a considerar algumas coisas. Primeiro, 6 horas de treinamento por dia. Para uma criança de 9 anos, você tem ideia do que isso faz com a infância dela? Depois, vira e mexe aparece um escândalo de um treinador com abuso de menores que não estão supervisionados nessas situações. Terceiro, competições invariavelmente aos domingos, pelo menos 2 vezes por mês. E a Carolina estressada porque é perfeccionista. 9,5 nota baixa para ela. Você conseguiu entender por que eu e Priscila dissemos, não, filha? Não. Ela ficou chateada um pouco. Passou, graças a Deus. Mas esse é o não de quem ama. Esse é o não de quem protege. Esse é o não de quem quer o bem.
E quando a gente entende isso é fácil, né? Especialmente quando é gente que está falando não e sabe do bem e do melhor. Mas e quando o não está sendo dito para nós? Medite profundamente nos atributos de Deus. Estude a Bíblia, como a gente fez hoje pela manhã, no livro dos Salmos. Aí você vai lá e olha o livro dos Salmos e percebe que o Salmo 1 foi colocado lá não por acaso, e do lado do Salmo 2 com um objetivo específico, e que até o Salmo 24 tudo organizado, e que depois disso todos os 150 salmos organizados por um critério muito meticuloso da parte de Deus. E aí você diz: Deus, o Senhor é sábio demais. A tua sabedoria exposta na Bíblia me deixa perplexo. E aí você fica bem mais consciente da sabedoria de Deus. E uma vez que você está consciente da sabedoria de Deus, quando Deus fala não, fica mais fácil para você confiar que Ele sabe o que está fazendo. Fica mais fácil de você desistir de confiar no seu próprio entendimento. E por fim, agradeça. Você já agradeceu o não de Deus para você? Irmãos, as palavras não são exatamente essas, porque a memória nos trai. Mas é uma coisa parecida com isso. Eu queria ser piloto de avião de caça. Eu estudei 10 horas por dia durante 2 anos para alcançar esse objetivo. Meu pai pagou apostilas de um curso por correspondência. A apostila vinha de São Paulo. E a prova era tão técnica e tão específica que ele foi ao colégio particular mais caro de São José dos Campos, contratou as professoras especialistas de São José dos Campos, do ensino médio. A prova era para até o ensino fundamental. Na época, 8ª série, hoje 9º ano do ensino fundamental. Meu pai contratou as professoras do ensino médio para estudar as apostilas, para me ensinarem o conteúdo do que caía no vestibular. E ele pagava aquilo a peso de ouro. Seria algo como R$200 a hora aula particular nos dias de hoje. Eu fiz isso por 2 anos. Eu entrei no concurso. Fiz curso de sobrevivência na selva, fiz um monte de coisa. No 7 de setembro desfilava nas avenidas de Barbacena, as meninas gritando, lindo. Eu estava me achando, gente. Cheguei a fazer medida de macacão de voo. Sabe aquele macacão pressurizado que aperta a sua perna quando você está dando aquelas cambalhotas com o avião lá no ar, para o sangue não ir tudo para as pernas e você desmaiar? Eu tirei medida daquele macacão. Gente, eu sabia o que eu queria na vida. Com 16 anos eu já morava fora de casa. Eu não precisava de pai e mãe no sentido financeiro. A aeronáutica pagava meu soldo, assistência médica, hospitalar, odontológica, tudo que você pudesse imaginar, uniforme, livros, tudo. Com 16 anos de idade, eu estava lá. E aí Deus falou: não. Fui reprovado no exame médico por um eletroencefalograma. Recorri, falei: que isso? Sou doido não? Disseram para mim assim: o seu padrão elétrico do cérebro é meio alternativo. Quer dizer, eu não sou doido, eu sou alternativo. E a gente não sabe o que pode acontecer com você lá no avião de caça, com várias vezes a força da gravidade, você pode desmaiar. Então, não. Voltei para São José dos Campos, fui trabalhar na borracharia Doutor dos Pneus. Se tivesse trilha musical para essa mudança de vida, seria de piloto para borracheiro. Deus falou: não. Aí eu fui para a faculdade de Direito, não me achava. Era para fazer divórcio do povo, eu fazia aconselhamento, juntava o marido com a mulher. Para de ser vergonha, você vai divorciar coisa nenhuma, vai lá, quem vergonha na cara? A senhora, vai lá, juntava. Meu professor falou assim: vai morrer de fome como advogado. Aí então, eu entro no seminário de música e depois no seminário de teologia. Encontro de 10 anos da turma. Vamos a Barbacena. Eu estou casado. Eu pego meu Uninho 96, 500 quilômetros até Barbacena. Quando eu estou chegando, começam a chegar os primeiros colegas meus de AMX. E eu no Uno. Seminarista. Já é semi. Depois que forma não muda muito, porque você continua ministro do Evangelho. Você é semi, depois que forma está mini.
E aí daqui a pouco chega outro de helicóptero, Super Puma, resgate, salvamento. Chega os caras com aqueles uniformes, aquelas jaquetas de Top Gun, sabe? Com aquele negócio de couro assim, com aquelas bolachas. Só faltava o cara ligar o rádio dos carros importados. E eu ali, ó, só encolhendo. Falando, Deus, eu sou o cara que deu errado na turma. E aí eu pergunto de um colega específico, que provavelmente não vai se lembrar disso, e eu não vou dar os detalhes porque está sendo gravado. Cadê o fulano? Meu chapa. Rapaz, fulano é um piloto de primeira, mas não está querendo pilotar os melhores aviões não. Por quê? Não sei, vai lá falar com ele. Eu não posso dar mais detalhes do que isso, porque senão eu paro de contar o milagre e entrego o santo. Mas aí eu cheguei no fulano e falei, rapaz, o que está acontecendo? Você se destacou, podia ser o melhor piloto aí, podia estar na base aérea tal, foi para a base aérea tal para pilotar o avião tal. Por que você está fazendo isso? E aquele cara que tinha sido meu amigo, meu parceiro ali, falou assim para mim, é porque você não sabe o que acontece nas casas noturnas da cidade tal. As mulheres que tem lá na cidade tal. Quando ele falou aquilo para mim, depois de 10 anos, no encontro de turma, onde eu tinha passado um tempão dizendo assim, Deus, por quê? Por que o Senhor falou não para mim? Por quê? Eu olhei para aquilo e foi a primeira vez em 10 anos que eu falei assim, Deus, obrigado. Eu não era nem capaz de entender o seu não. Hoje eu entendo. E aí depois disso, Deus está à vontade para falar não para mim de monte, que eu já não estou perguntando mais nada. E Ele já falou alguns outros. Eu preciso aprender isso. Você também. Às vezes Deus vai nos dar a graça de explicar ou não. Esse não Ele me explicou. Levou 10 anos. Eu sonhava rotineiramente que tinha entrado com recurso na justiça e tinha conseguido o direito de fazer o meu exame de eletroencefalograma valer e que estava pilotando avião. Mas aí finalmente eu entendi que o não de Deus foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. É preciso muita humildade para dizer, Deus, o Senhor sabe mais do que eu. Os seus pensamentos são melhores do que o meu. Os seus caminhos são melhores do que os meus. O seu amor por mim é algo que eu não vou colocar em xeque. O seu desejo pelo meu bem, pela minha felicidade é algo que eu não questiono. E o seu direito de ser glorificado na minha vida, quando eu me alegro no Senhor, ainda que o Senhor me diga não para tudo, é um privilégio que o Senhor me dará, se eu tiver a chance de apontar para o Senhor como a razão da minha felicidade e da minha alegria. Portanto, eu vou aprender a reagir melhor quando o Senhor me disser não. Então, lembra o cunhado que chegou de carro novo na festa de Natal? E você não? Calma lá, tá? Lembra do primo que passou no vestibular e o seu filho não? Lembra do outro que começou a namorar e você não? E olha, os exemplos disso aqui dá para ir ao infinito, não dá? Eu não preciso receber uma revelação para saber que alguém aqui nesse auditório tem problemas financeiros, que outros têm problemas emocionais, que outros têm problemas familiares, que outros têm problema de saúde, que outros têm sonhos que não foram realizados, que outros foram traídos. Todos nós passamos por algum não em 2023. Mas a questão é, nós precisamos olhar para essas coisas e dizer, Senhor, obrigado. Glorifica teu nome em mim. Faz-me entender mais os teus caminhos, ou quando eu não entender, faz-me confiar mais na tua sabedoria. E assim a gente vai reagir muito melhor ao não de Deus. E sabe o que a gente vai perceber? Que o não de Deus não é o fim da jornada. É o não para ir para cá, mas é o sim para ir para o lugar muito melhor que Ele tem preparado para você. Que isso seja uma regra para a nossa análise de vida, para as nossas retrospectivas, para os nãos que Deus nos disse, para que o nosso coração descanse nele e somente nele. Em nome de Jesus. Amém.
Há uma música simples, não muito conhecida, mas que diz assim: não a minha vontade, mas a tua. Eu toquei ela durante o prelúdio, bastante, para ver se os irmãos já tinham um primeiro contato, e nós vamos cantá-la agora. Não tem problema se você não souber bem, erra com fé, tá bom? Canta arriscando aí, que na segunda vez já vai ficar um pouquinho melhor. E nós vamos refletir, então, responder aquilo que acabamos de ouvir da palavra de Deus com essa canção. Enquanto estivermos cantando, convidamos nosso irmão reverendo Éder, os presbíteros, para que venham à frente, para que nos preparemos para a ceia.